Em Deuteronômio, capítulo 32, versículo 4, está escrito: Eis a rocha, suas obras são perfeitas, porque todos os caminhos são juízo. Deus é fidelidade, nele não há injustiça. Ele é justo e reto. Mas o que é justiça e o que é injustiça? E nós, homens, podemos ser justos? Eu sou o pastor Alan. Hoje nós vamos conversar sobre justiça divina, sobre justiça de Deus, e essa é mais uma Quinta Teológica. No decorrer da Bíblia, nós encontramos várias manifestações sobre a justiça de Deus. Aquele que peca e se arrepende genuinamente, esse é perdoado, mas não deixa de enfrentar, logicamente, a consequência dos seus atos. Sabendo que não conseguiríamos, por conta própria, nos desvencilhar do pecado, Deus, com a sua misericórdia, nos enviou Jesus, para que quem cresce nele fosse perdoado e tornasse então justo ou justificado. Então, para falar sobre esse assunto de justiça, de ser justo, de Deus como justo juiz, eu convidei alguém que sabe mais do que eu sobre o assunto. Eu convidei um advogado, convidei o meu amigo, o doutor Fabiano Lopes. Bom dia, tudo bem? Bom dia, pastor Alan, tudo bem? Uma alegria muito grande poder estar aqui contigo, batendo esse papo, que tenho certeza que vai ser legal, vai ser gostoso, para a gente conversar um pouco sobre justiça e alguns outros temas que você vai abordar comigo aí. Fabiano, então, como vocês já devem ter visto várias vezes aqui no Bom Retiro, é advogado, é o segundo vice-presidente da igreja, isso, né? Isso mesmo. O primeiro vice-presidente já é perpétuo o Darcy Saldanha. Então, o Fabiano é o segundo vice-presidente da igreja, é formado pela Universidade Federal do Paraná, em Direito, pós-graduado em Direito Tributário Empresarial, é líder do Ministério de Casais, é um dos professores da área de finanças da igreja, casado com a Elda, pai da Bela e pai da Ingrid. Que é quem? Ela tem algum trabalho? Ela tem alguma função? No que ela se ocupa? A Ingrid é redatora desse canal. A Ingrid é a redatora do Teu Legal, por isso eu dei a honra ao pai a apresentar a nossa redatora. E o Fabiano, então, é membro da Igreja Batista do Bom Retiro já há muitos anos. Eu lembro quando você trabalhava com o Ministério de Homens ainda, quer dizer, ainda trabalha, né? Mas se centrou no Ministério de Homens e talvez você não lembra, mas eu já fui seu aluno. Você lembra disso? Puxando pela memória aqui, acho que você deve ter sido meu aluno no curso de Homem ao Máximo. Exatamente, no curso do Homem ao Máximo, né? E depois a gente teve um fechamento com o seu amigo Eugen, que foi muito legal, muito legal. E eu fui seu aluno, você nem lembrava disso? Não lembrava, não lembrava. Eu deixo umas cartas na manga. Mas e aí, Fabiano, você é membro da igreja, mas para ser membro da igreja teve um dia que teve uma conversão. Eu acho que eu lembro um pouquinho dessa história, mas nem todo mundo conhece essa história. Conta pra gente como foi a sua conversão. Então, pastor, eu praticamente nasci num lar cristão. Com 4 anos de idade, tinha 4 anos, e eu tinha um problema muito grave de bronquite. Eu sofria de bronquite crônica, e meu pai e minha mãe estavam procurando essa solução em médicos, em várias situações ali para poder resolver esse meu problema. E não achavam realmente nada que pudesse remediar essa situação. E aí, em determinado momento, eles contam que estavam vendo um programa na TV, viram um programa de uma igreja evangélica e foram até a igreja evangélica. Lá eles me levaram e depois de alguns cultos, eles me contam que foram feitas algumas orações por mim, né? Eles pediram para Deus para que eu fosse curado e eu fui curado da bronquite. Tanto é que hoje eu tenho 45 anos, jogo bola, né? Sou goleiro, mas não corro muito, mas tudo bem. Mas estou
curado, nunca mais tive nada, desde os meus 4 anos de idade, não tive problema nenhum mais com relação a essa situação. Minha mãe conta que era uma situação bem complicada, bem triste, eu ficava caído, ficava numa crise muito, muito séria, e os remédios não resolviam. E aí, para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo, eu fui salvo. E a partir de então, passei a frequentar a igreja. Então, praticamente nasci dentro de um lar cristão, né? E hoje, com 45 anos, graças a Deus, continuamos na igreja, eu e minha casa servimos ao Senhor, né? Sou um testemunho daquela passagem que diz que ensina a criança os caminhos que deve andar, e ainda quando for velho não se desviará dele. Então, graças a Deus, isso eu posso testemunhar na minha vida e na vida da minha família. Legal. E nessa caminhada teve um dia que você estava lá terminando o ensino médio e resolveu fazer a faculdade. E aí você pensou assim, vou fazer para a área jurídica. Como que você escolheu fazer direito e por que essa área? Então, essa questão também é bem interessante. Segundo grau eu fiz técnico em mecânica no Cefet, antiga escola técnica de Curitiba. Nada a ver com direito? Não, nada a ver com direito. Sou técnico em mecânica, formado pelo antigo Cefet. E aí, numa caminhada natural, eu fui fazer engenharia. Fui fazer vestibular para engenharia. Na época, o vestibular era bastante concorrido. E me lembro que fiquei em 49º lugar. Eram 40 vagas, fiquei em 49º. Só que eu errei o gabarito. Na hora de passar as respostas para o gabarito da prova, eu pulei uma linha e errei aquela linha. E aí errou em sequência? Não, eu errei só aquela linha, depois eu corrigi. Só que eu anotei as respostas e verifiquei que aquelas 4 respostas que eu tinha pulado, elas estavam certas. Então, meia questão daquela teria feito uma diferença enorme, eu teria passado em engenharia. E ali eu entendi que não era para seguir o caminho da engenharia. E desisti da engenharia e comecei a pedir para que Deus me mostrasse qual era o caminho que Ele tinha para a minha vida. E aí surgiu o gosto pelo direito. Aí decidi fazer direito, né? Lembro que fiz a inscrição em 2 ou 3 vestibulares na cidade, só para direito. E graças a Deus fui aprovado e desde então começou o caminho na área jurídica. Não tinha ninguém na família que era advogado, ou juiz, ou promotor, ou tivesse alguma carreira na área jurídica. Fui o desbravador da família, né? Hoje a Ingrid, além de jornalismo, faz também direito, né? Mas a minha esposa também é formada em direito. E graças a Deus, Deus me conduziu por esse caminho da área jurídica. É curioso, né? Porque normalmente a área jurídica é uma área de muita tradição. Então, especialmente aqui em Curitiba, a gente vê famílias, né? Tem alguns sobrenomes que a gente já sabe que é do direito, né? Não é comum a pessoa ser o primeiro advogado. Normalmente, né, um tio, um pai e tal, normalmente está na área do direito. E é curiosa essa mudança do Cefet. Mas aí você estudava no Cefet ali pertinho do Shopping Estação, ali perto da rodoviária. Isso, exatamente. Na época nem existia Shopping Estação ainda. Era. Acredito que quando eu estava no último ano do Cefet, que começou a ser transformado ali aquele prédio no Shopping Estação. Mas você comia ali naquela lanchonete no Montesquieu, ali o X-Montanha e tal? Sim, seu Luiz, seu Zé ali. A gente comia pão com bolinho ali. Isso. Histórias muito boas ali daquela época de estudante de ensino médio. Para quem não sabe, esse é um lanche tradicional de Curitiba que vai até um pastel dentro do sanduíche, né? Chama X-Montanha, não chama à toa. Ficava do ladinho do Cefet, então por isso que era muito comum os alunos irem ali comer. E era um lanche barato, né? Era extremamente barata e era interessante que a ideia de colocar o pastel dentro do sanduíche foi por conta de alguns problemas na época com falta de carne. E aí o dono do restaurante resolveu colocar um pastel e acabou pegando aquele sanduíche, a ideia pegou, e depois tinha até competição para ver quem conseguia comer mais X-Montanha, mas já era difícil você comer um só, né? Imagina você comer mais do que um.
Mas era bacana, era uma época gostosa. Legal, legal. Agora vamos voltar pro direito em si. Então, quando a gente olha para uma igreja, a gente pensa nela como uma entidade, né? Então, o pessoal pensa muito na igreja como templo, como essa reunião de pessoas que têm a mesma fé, e esses conceitos, ok, são válidos, realmente uma igreja é tudo isso. Mas do ponto de vista legal, como funciona uma igreja? Ela é uma pessoa jurídica? Ela é uma associação? Ela é um clube? Ela tem, por exemplo, a igreja tem CNPJ próprio da igreja? A igreja ela tem uma existência ministerial, só ministerial? Ou ela tem uma existência no mundo jurídico também, né? Como que é uma igreja aos olhos do direito? Então, aos olhos do direito, pastor, artigo 44 do Código Civil, ele estabelece que a igreja é uma pessoa jurídica de direito privado, né? O artigo 44 estabelece lá e elenca que além das sociedades civis, fundações, etc. e tal, existem as organizações religiosas. Então, é uma pessoa jurídica de direito privado, dotada de capacidade jurídica para adquirir bens, direitos, passível de obrigações também, e você tem que seguir todo um regramento próprio para você poder existir no mundo jurídico. É necessário que a igreja tenha seus atos constitutivos, assim como uma empresa registrada nos órgãos próprios. Uma empresa comercial tem que fazer o registro na junta comercial. A igreja não tem fins lucrativos e não é comercial, mas ela precisa fazer os registros dos seus atos constitutivos no cartório de títulos e documentos, né? E ela tem uma série de regras que estabelecem a sua atuação enquanto pessoa jurídica de direito privado. Ela é capaz de adquirir patrimônio, comprar e vender bens, tem algumas obrigações de cunho tributário, entregar declarações, registrar funcionário e tudo mais. Então há um regramento específico para as igrejas que elas têm que cumprir. Você falou dos atos constitutivos. Basicamente, se alguém está nos assistindo, pertence a alguma igreja que ainda não tem CNPJ, basicamente a ata de fundação e as atas de constituição da diretoria e tal, isso já é um primeiro passo para você conseguir o registro civil da igreja. É um primeiro passo. Na verdade, você vai ter que montar um estatuto, né? O estatuto é um conjunto de regras que vai estabelecer minimamente as regras de funcionamento da igreja. O Código Civil estabelece ali alguns requisitos para você fazer o estatuto, né? E aí esse estatuto, em sendo aprovado por uma assembleia da igreja, né, pela reunião de pessoas da igreja, vai ser levado ao registro ao cartório de títulos e documentos. E aí vai ser o primeiro passo, vai ser, digamos assim, a certidão de nascimento da igreja, vai ser esse registro dos atos constitutivos no cartório, né, do estatuto no cartório. Aí, com base nisso, você vai dar entrada na Receita Federal, obter o CNPJ, e aí dar prosseguimento na vida administrativa da igreja, jurídico-administrativa da igreja. Eu acho importante salientar isso, porque a IBBR já percorreu todo esse trecho, quer dizer, desde a fundação da IBBR, né, sempre foi cuidada nessa parte, a gente sempre teve CNPJ e tal, mas às vezes tem muita igreja que não tem, então fica o templo, às vezes compra o terreno no nome de um irmão, compra coisa no nome de um, no nome do outro, faz financiamento, às vezes, no nome de um terceiro, tal, e acaba confundindo a pessoa, né, o indivíduo, com a pessoa jurídica da igreja. Então, são cuidados que a lei nos permite, né, e a gente precisa tomar. E existem vários, você falou do estatuto, existem vários estatutos, existem várias formas de organização da igreja. Da mesma maneira, existem, conforme o país, existem regras e dentro de cada país tem suas regras, tem suas normas, né? Cada igreja tem o seu costume. Então, às vezes, eu recebo muita pergunta e falo assim, e tal coisa é certa, eu ouvi tal pastor dizer isso, tal, mas um outro pastor disse isso. E quando a pessoa é aqui da IBBR, eu já sei qual é a linha. Mas quando é de uma outra igreja, ou de uma outra denominação, eu pergunto, mas qual é a sua igreja? O que o seu pastor fala sobre isso?
Porque a teologia ela abre várias linhas. E no direito também, né? Uma vez uma pessoa me perguntou, uma advogada, me perguntou assim, você estuda todas as religiões quando você estudou teologia, você estudou todas as religiões? Aí eu perguntei para ela, você quando estudou direito de todos os países? Falou, não. Então, também não, né? Teologia a gente tem uma noção, direito a gente também tem uma noção, mas não estuda com profundidade a lei de todos os países. Esse conceito do que é justo, nós viemos hoje para conversar sobre o que é justiça, né? Como funciona a justiça e tal. Esse conceito do que é justo, do que é correto, muda de lugar para lugar? Esse é um conceito que varia? E se ele varia, como definir o que é certo e o que é errado? Então, pastor, eu vejo assim, Jesus na sua palavra ele nos diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, a verdade é uma só. O que a gente vê hoje em dia, infelizmente, é que essa verdade tem sido relativizada. O pessoal até, se você for verificar o que está, muitos filósofos, muitos estudiosos têm dito por aí, não, mas você não está vendo a verdade, você vê apenas uma face da verdade. Mas na verdade, sendo um pouco retórico até, a verdade é uma só. O que acontece, às vezes existem formas de você fazer uma interpretação errada dessa verdade. Mas Jesus, ele é um só e ele nos diz o que é certo e o que é errado. Através da palavra de Deus, ele nos dá exatamente esse direcionamento, para que a gente entenda o que é certo e o que é errado, né? Infelizmente, né, se a gente for estudar um pouco no caminho do direito, a gente vê que ao longo da história nós tivemos várias escolas que tentaram definir conceito de justiça, conceito do que é certo, do que é errado, vários filósofos trazendo essa tentativa de trazer para a sociedade como um todo o que é certo e o que é errado, né? A gente lembra, por exemplo, nos primeiros anos da faculdade, do direito romano, quando a gente tinha aula de direito romano. Lá no direito romano existia uma diferença entre o chamado jus naturale e o jus gentius, né, o direito natural e o direito dos gentios, ou o direito dos homens, né? O direito natural seria aquele direito que seria aplicado a todas as pessoas, a todos os seres. E o direito dos homens era aquele que se aplicava aos homens, né? E aí era interessante, a escravidão era permitida na Roma Antiga, né? A escravidão era algo regulamentado em lei. Então, do ponto de vista legal, do direito romano, era algo que era correto, que era perfeito. Mas do ponto de vista, digamos assim, cristão, será que a escravidão é algo correto? Será que... E aí a gente tem que buscar então essa verdade aonde? Buscar essa verdade na palavra de Deus. É isso que eu vejo. O certo e o errado está na palavra de Deus. E é interessante, nós como cristãos, o Espírito Santo do Senhor, ele nos mostra o que é certo e o que é errado, né? Só que infelizmente, no mundo que nós vivemos, nem tudo que é certo acaba sendo trazido para dentro das leis. Existem muitas leis que são colocadas dentro dos códigos e que não traduzem a verdade da palavra de Deus. E isso a gente vê hoje, por exemplo, nessa questão que está se discutindo muito do aborto, né? O aborto é legítimo, é legal, não é, né? Nós como cristãos, sabedores e conhecedores da palavra de Deus, nós não podemos nunca defender a validade do aborto, né? Mas existem muitas regras já em alguns países que autorizam já esse tipo de situação, né? E no Brasil está se tentando também legalizar essa questão. Pois essa ideia, você citou jus naturalis, eu lembrei muito. Nós carregamos dentro de nós um conceito de justiça, porque assim, você tem escritório, já atendeu muita gente e tal, dificilmente no seu escritório alguém chega perguntando se tem direito ou não, né? Normalmente a pessoa já chega dizendo, olha, eu me senti lesado, né? Isso, o direito consegue me reparar na minha lesão? Não é? Você não nota isso? Você acha que a pessoa carrega dentro dela um conceito do que é justiça? Quer dizer,
você é formado em direito, eu também fiz direito, a gente tem um conceito mais técnico do que é a justiça, mas o cidadão comum, ele consegue ter um discernimento do que é a justiça? O cidadão comum, né, e como a gente fala na faculdade, né, o homem médio, que é aquele homem natural ali, ou você pegando a média da sociedade, todo mundo tem dentro de si um conceito de justiça, né? E para esse homem médio, o que é justiça? Justiça é eu receber aquilo que eu mereço, né? Esse é um conceito universal que vem dos gregos, né? Os gregos têm essa questão de justiça é você dar a cada um aquilo que ele merece, né? Então, a partir do momento em que eu sou desprovido de alguma coisa que eu sinto que eu tenho direito de receber, eu posso me sentir injustiçado. Por exemplo, prestei um serviço e não recebi por aquele serviço. No meu íntimo, eu estou com um sentido de injustiça. Né? Por quê? Porque eu fui lá, prestei o serviço e a pessoa que me contratou não me pagou. Então, isso é uma injustiça. Né? Isso é algo que não pode ficar dessa forma. Né? E aí o direito faz o quê? O direito tenta regulamentar algumas normas nessas situações para poder resolver aquele caso e fazer com que as pessoas tenham a chamada paz social. Né? Ou seja, para que as pessoas possam viver numa harmonia na sociedade. Se a gente voltar a algum tempo na história e na evolução do próprio direito, antigamente a pessoa, nós temos lá na época do Código de Hammurabi, que se vigia olho por olho e dente por dente, né? Até quando você começa a estudar essa questão do Código de Hammurabi, é interessante que o código ele tinha uma justiça chamada retributiva, ou seja, se fez mal para mim, eu posso fazer o mal para aquela pessoa, né? Aí tinha algumas regras interessantes no código. Você contrata um engenheiro para construir tua casa, e tua casa cai, e você pode ir lá e derrubar a casa dele. Então, tinha esse senso de justiça era, o outro vai ter que sofrer a mesma coisa que eu sofri. Não é mais a reparação, mas é a igualdade de dor. A igualdade de dor, exatamente. Então, o senso da justiça das pessoas é exatamente nesse sentido, né? Que eu tenho que ter aquilo que eu mereço, né? E aí procura buscar no direito a reparação dessa lesão que teve. E normalmente a pessoa não sabe como reparar esse senso de injustiça, aí ela procura o advogado para buscar essa reparação, né? Bom, sabendo disso então, nós podemos dizer que há como ser justo, os homens conseguem ser justos, e é só o papel de um juiz julgar? Os homens não conseguem ser justos por completo. Até me lembro aqui de uma passagem da Bíblia, só um minutinho, por favor, pastor. Jó 15, 14 e 16. Que é o homem para que seja puro, e o que nasce de mulher para ser justo? Eis que Deus não confia nem nos seus santos, nem os céus são puros aos seus olhos, quanto menos o homem que é abominável e corrupto, que bebe a iniquidade como a água. E aí mais à frente, ali no livro de Jó ainda, como, pois, seria justo o homem perante Deus? E como seria puro aquele que nasce de mulher? Eis que até a lua não tem brilho, e as estrelas não são puras aos olhos dele. Quanto menos o homem, que é gusano, e o filho do homem, que é verme. Né? Então, o que a gente vê? A gente vê que o homem não tem como ser justo. O homem nasceu pecador. E é por isso que nós precisamos de uma redenção. Nós precisamos do sangue de Jesus que foi derramado na cruz do Calvário. É através de Jesus Cristo que nós somos remidos dos nossos pecados e que nós conseguimos ser conduzidos até Deus. Porque o homem por si só não consegue ser justo. E aí a questão do juiz, qual que foi que você perguntou? Não, eu perguntei se é só o papel de um juiz, então, julgar a nossa sociedade. Se você for analisar na nossa estrutura jurídica, é o papel do juiz fazer o julgamento. Tem até aquele brocardo que dizia, você tem que levar os fatos para o juiz dá-me os fatos que te darei o direito. Né? E veja que no brocardo fala, darei o direito, como a gente estava falando até alguns minutos atrás.
o juiz vai te dar o direito, mas não necessariamente vai te dar a justiça, né? E nessa distribuição dos poderes, né, legislativo, executivo e judiciário, o papel do juiz é julgar as causas que lhe são submetidas, né? Para quê? Para procurar definir qual é o direito que se aplica àquele caso, né? E trazer a justiça social de acordo com a lei que está positivada lá nos códigos. Mas não necessariamente ele aplicando o direito, ele vai fazer a justiça. Porque a pessoa que recebeu o direito do juiz pode não ficar contente com a decisão do juiz, né? Será que o juiz fez justiça naquele caso, né? O juiz tem que procurar a justiça. Só que, por vezes, o juiz não vai conseguir fazer a justiça porque ele nem sequer sabe qual é a pretensão de justiça que aquela pessoa que está procurando a solução para o seu caso está pretendendo, né? E o juiz vai aplicar simplesmente o direito. E o direito, como a gente já falou aqui, nem sempre é justo, né? Não é raro uma sentença desagradar os dois lados. Não é raro uma sentença desagradar os dois lados, pastor. Por vezes você vê que as duas partes recorrem da decisão do juiz, né? Porque não agradou nem gregos nem troianos, né? E sendo justiça um atributo de Deus, o que significa isso, a justiça ser um atributo de Deus? O fato de Deus ser onisciente, isso o ajuda a ser justo? Porque você disse agora há pouco, o juiz é preciso trazer os fatos ao juiz. No caso de Deus, não, porque a sua onisciência, ele já sabe os fatos, ele já tem os fatos na sua integridade, já sabe todos. Então, a justiça, o que significa a justiça ser um atributo de Deus? Então, pastor, aqui em Salmos 89:14, a gente vê que justiça e juízo são a base do seu trono. Misericórdia e verdade irão adiante do teu rosto, né? A gente percebe que Deus é essencialmente justo. A justiça, como você falou, é um atributo de Deus. E a justiça de Deus é perfeita, é imutável, né? E é algo que Deus não pode negar. Porque se Deus negar a sua justiça, Ele está negando a Ele mesmo. Então a justiça de Deus é algo imutável, algo tremendo, e é algo que só Deus tem, né? É algo que só o Senhor Deus é capaz de ter como um atributo dele, um atributo próprio. E a onisciência dele revela exatamente isso. Como Deus conhece todas as coisas, como Deus sabe de todas as coisas, Ele tem condições de realizar a justiça dele. Só que a justiça de Deus, ela caminha muito próximo, né? Caminha conjuntamente com a sua misericórdia. Porque se nós formos analisar aquilo que a gente estava conversando há pouco, sobre a questão de justiça para os homens, justiça é eu receber aquilo que eu mereço. Eu, como homem, como pecador, o que eu mereceria? Eu mereceria o inferno. Se não fosse pela misericórdia de Deus, pelo amor que Deus tem conosco, de ter enviado o seu Filho para morrer por nós na cruz, nós estaríamos fadados à morte, né? Porque o salário do pecado é a morte. Então, Deus, através da sua justiça e da sua misericórdia, é que Ele resgatou a humanidade, resgatou o homem enviando o seu próprio Filho para morrer por nós. Era justamente a minha próxima pergunta, né? Porque você acabou de dizer assim, a justiça de Deus é imutável. Então, o que muda com a vinda de Jesus? Se a justiça de Deus é imutável, por que Deus disse que quem pecar certamente morrerá? Ou tem vários outros versículos que vão dizer isso, né? O salário do pecado é a morte, né? Então, como que nós alcançamos a misericórdia? Se Deus é justo e nós somos pecadores, nada mais justo do que sermos condenados, ok? Essa é a justiça, né? O fato de Jesus ter vindo ao mundo, como que isso se modifica? Então, Malaquias 3:6 nos ensina que, porque eu, Senhor, não mudo, por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Deus fala que Ele não muda, né? Então, quando Jesus vem, Jesus mesmo nos fala que Ele não veio para modificar a lei, mas sim para cumprir a lei, né?
E o que acontece? Antes de Jesus, nós vivíamos, né, o homem vivia no tempo da lei, e era o tempo em que não havia a graça do Senhor Jesus Cristo, então não havia a graça do Senhor Jesus Cristo que nos redimiu dos pecados. Quando nós vivíamos no tempo da lei, né, e tínhamos que agir de acordo com a lei, nós iríamos receber os castigos e as penalidades da lei. Hoje nós não vivemos mais no tempo da lei, nós vivemos no tempo da graça. E como nós vivemos no tempo da graça, né, o Senhor Jesus, ele nos resgatou do pecado. Ele pagou o preço dessa injustiça, né? Então, quando você fala, nós mereceríamos a morte. Realmente, nós mereceríamos a morte. Só que quando Jesus morreu na cruz por nós, Ele pagou esse preço. Então, Ele levou sobre si os nossos pecados e Ele levou sobre si o preço da nossa iniquidade. Então, o sangue que Ele verteu na cruz do Calvário é que pagou o preço dessa nossa injustiça. Então, é por isso que nós somos salvos. E é por isso que a justiça de Deus não acaba pesando sobre nós. Porque através da misericórdia dEle e do sangue de Jesus vertido na cruz do Calvário, nós fomos resgatados. Então, por isso que é importante a gente reconhecer o tamanho do sacrifício que Deus fez ao enviar o seu Filho e Ele ter morrido na cruz do Calvário por nós, né? Porque Ele pagou esse preço, né? Ele levou sobre Ele todo esse preço da injustiça. Deus seguiu sendo justo, então. Deus seguiu sendo justo porque, como Ele mesmo fala, Ele é imutável, Ele não muda, né? E para corroborar essa imutabilidade dele, né, Ele fez o quê? Ele entregou o seu próprio Filho para pagar o preço por nós. Então, nós temos que reconhecer esse sacrifício que Jesus fez por nós, né? É algo tão maravilhoso que é difícil da gente como homem entender, né? Eu acho muito interessante esse desenho, né, de que se nós tivermos uma visão maior da situação, Deus nunca mudou e nem aliviou o nosso pecado, né? Ele só, na hora de cobrar, ele fala assim, ok, eu lhe condeno, mas a condenação não será paga por você, eu mesmo pago a condenação na cruz, né? Isso é muito legal. Exatamente, é como se nós tivéssemos uma nota promissória, Deus falar assim, daqui essa nota que eu mesmo pago, né? Então, isso que você falou, Ele não tirou o peso da sua justiça. Ele próprio acabou cumprindo a sentença. Nos condena e cumpre a sentença. Né? E aí é justamente essa noção de que somos pecadores que é a essência do primeiro passo da conversão, né? Nós contemos muito a conversão de quem é muito pequeno, né, de criança, tal. Às vezes o pessoal pergunta, por que não batizar crianças, tal? Porque elas ainda não têm noção dessa transgressão que naturalmente a pessoa teria realizado. Isso mesmo, e só para complementar aqui, pastor, Efésios 2, 4, 6, ele fala, mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos, e nos ressuscitou juntamente com Ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Acabamos matando minha próxima pergunta, porque eu ia perguntar justamente da relação da justiça de Deus com a misericórdia, mas a ideia é exatamente essa, né? Quer dizer, a misericórdia só vem porque há realmente um preço a ser pago, que foi pago na cruz de Cristo, né? Exatamente. O preço foi pago, né? Jesus pagou o preço por nós. Jesus carregou sobre Ele todas as ofensas que nós praticamos, né? E é por isso que Ele nos reconectou com o Pai. Então, por conta dessa situação é que a misericórdia de Deus, ela anda de mãos dadas com a sua justiça, né? Deus é justo, mas Ele é misericordioso, né? Se não fosse pela misericórdia de Deus,
nós não teríamos acesso à salvação. Né? E Deus, ele é misericordioso. E veja que essa questão da imutabilidade, a gente volta, eu lembro daquela passagem de Abraão, né, e de Ló, que Ló está lá em Sodoma e Abraão começa a interceder com Deus lá, mas Senhor, se tiverem 50... Barganhando, né? Barganhando, mas se tiverem 50 justos, o Senhor vai poupar a cidade, se tiverem 10 justos, e Deus vai concedendo ali em amor ao servo dele, que é Abraão, para salvar a cidade. Mas, como a gente sabe, não tinham aqueles justos na cidade que permitiu a salvação da cidade. Uma pergunta que me ocorreu é a seguinte: se Deus é justo, ok? Sua justiça é imutável, dos seus desígnios cabe recurso? Não tem segunda instância? Não tem segunda instância. Não tem segunda instância. Deus é justo, é imutável e é perfeito. Okay. Né? E ele é infalível. Então, se Deus é infalível, não tem para quem recorrer. Mas essa pergunta é séria, porque pode até parecer brincadeira, mas é séria, porque tem gente que às vezes acha que sim, não, mas Deus é amor e no fim das contas, como Ele ama todos e como Deus é amor, Ele não vai condenar ninguém no fim das contas. Então eu não preciso aceitar a Cristo, eu não preciso, esse negócio de ter consciência de que é pecado, isso é vazio, isso é balela, isso é tentativa de dominação da igreja, tal, porque no fim das contas Deus é amor e vai perdoar tudo. Né? E aí a pessoa fica esperando. Então, no fim das contas, depois que eu morrer, eu entro com recurso. Então, se eu for condenado, no fim das contas, eu entro com recurso. Não cabe isso, né? A lei já está estabelecida, a regra já está estabelecida e o juízo também, né? Exatamente, o juízo já está estabelecido. E como nós vemos no tempo da graça, Deus ele já colocou que a salvação é de graça, né? Basta que a gente creia e aceite o Senhor Jesus como nosso Salvador para ser salvos. Né? Entregue a nossa vida para Ele. Então, crê no Senhor Jesus e será salvo, tu e tua casa. Né? Então, como essa questão é de graça, não cabe recurso. E isso a gente tem que fazer na vida que nós estamos aqui. Então, depois que a gente morrer, se a gente morreu sem aceitar a Cristo, né? Se eu não aceito a Cristo, eu estou negando inclusive o amor dele. Então eu não tenho como dizer que realmente Deus é amor. Mas Deus vai me perdoar depois. Mas como que eu quero que Deus me perdoe se eu já estou negando a Ele naquele momento, se eu já não aceito Ele primeiramente? Então não tem como depois eu achar que vai ter algum recurso, alguma outra saída, né? Uma das funções, voltando mais ao direito, uma das funções do juiz é julgar. E esse julgamento, às vezes, como você disse, não é necessariamente trazer justiça, mas trazer paz social, né? É como se fosse assim, eu acho A, fulano acha B, a gente pede para um terceiro a opinião, e esse terceiro é instituído para dizer, o certo é A ou B, né? E ele vai ter o poder disso até para trazer uma paz social, resolver um conflito e trazer ali literalmente uma paz social. Um juiz cristão pode julgar com tranquilidade quanto aos fatos e à sua fé? Eu acredito que sim, pastor. Eu acredito que é possível um juiz cristão ter esse tipo de julgamento. A gente não pode esquecer que o juiz é um ser humano. E como ser humano, ele já carrega dentro de si valores do seu caráter, valores da sua formação e valores da sua fé. Então, obviamente, no momento dele proferir uma sentença, ele vai proferir sentença tendo por base também esses valores que ele traz dentro de si. Né? E a gente também não pode esquecer que ao proferir uma decisão, no nosso ordenamento jurídico, ele determina que todas as decisões judiciais sejam fundamentadas, sejam devidamente, o juiz tem que devidamente explicitar os motivos que o levaram a decidir em favor de A ou em favor de B. E aí o juiz vai perfeitamente, ao analisar aquele caso, analisar as provas que estão dentro do processo, o juiz vai, com base nessa análise e com base nos valores que ele tem dentro de si, proferir a sentença. Né? Então,
o juiz também tem a liberdade de proferir a decisão conforme o seu entendimento, né? E aí, voltando àquilo que a gente estava falando há pouco, na justiça dos homens e no nosso sistema jurídico, tem recurso. Então, o juiz tem essa liberdade de decidir conforme os seus valores, conforme aquilo em que ele acredita, né? E ele vai explicitar aquilo na sua sentença. A parte que não concordar, obviamente vai entrar com recurso para os tribunais superiores, né? Colocando seus fundamentos, dizendo por que discorda. Por que discorda, quais são as razões que levam à necessidade da reforma da sentença, né? E aí o tribunal vai verificar se realmente aquela decisão do juiz se encontra devidamente fundamentada dentro dos parâmetros legais, né? Ou não. Se o tribunal entender que a sentença não está devidamente fundamentada ou que a análise do juiz não foi a mais correta para aquele caso, o tribunal vai reformar a decisão. Caso contrário, a sentença vai ser mantida. E aí, no Brasil, inclusive, esse é um dos motivos que levam a população, a sociedade, a dizer que a justiça ela é morosa, é lenta. É essa quantidade de recursos tremendo que o nosso sistema prevê. Apesar de ter havido recentemente a reforma do Código de Processo Civil, em 2015 houve essa reforma e houve uma tentativa de se reduzir os recursos, né? Só que a existência dessa multiplicidade de recursos ainda faz com que a justiça seja muito morosa. Me lembro de uma palestra que eu assisti uma vez, né, de um professor da Federal, Egas Muniz de Aragão, e aí ele falava o seguinte, nessa palestra ele falava assim, ele trouxe um número, eu não lembro agora, que fazem muitos anos já, mas na época ele trouxe um número da quantidade de ações que eram julgadas no tribunal, chamadas conflito de competência. O que é um conflito de competência? É o juiz definir se ele é o indicado para resolver aquela questão que foi colocada para ele ou não. E aí existe o conflito de competência. Quer dizer, o juiz não decidiu absolutamente nada, ele só está decidindo se ele pode ser juiz daquela causa ou não. Exatamente. E aí tem o conflito de competência chamado conflito de competência negativo. Eu como juiz, recebo um processo e digo assim, não, essa competência aqui, o Poder Judiciário não me instituiu para que eu julgue essa causa tem que ser julgada pelo Dr. Alan. E eu mando o processo para você. Aí eu digo, não, eu não posso e empurro o processo de novo. Isso. E aí fica essa... Aí é suscitado um conflito de competência. E é suscitado um órgão superior. Então um tribunal vai julgar, vai dizer assim, não, quem tem que julgar é o Dr. Alan. E aí ele julga e diz, Dr. Alan, julgue esse caso aqui. Aí nessa palestra o professor Egas, ele trouxe essa situação, ele falou, olha, nós temos X números de conflitos de competência aqui no nosso milhares. Caso. Alguns milhares. Aí ele até comentou, ele falou assim, se o Poder Judiciário não tem capacidade para saber o que ele pode ou não julgar, ou quem tem que julgar ou não o caso, né, e isso se arrasta durante anos na Justiça, imagine com relação aos acertos e erros nas decisões propriamente ditas, o que a gente não tem. Então é por isso que se diz que a Justiça é lenta no Brasil, exatamente por conta dessa situação. E aí a gente volta também a muitas situações de excesso de processo, juízes que têm sobrecarga de trabalho, e por aí vai, né? O fato de ser cristão, você se converteu ainda muito cedo, muito antes da advocacia. O fato de ser cristão já te fez não perder, mas abandonar algum processo, ou nem ingressar com o processo? Já fez. Um dos mandamentos da advocacia é que o advogado é o primeiro juiz, né? Porque ele é o que vai olhar a causa quando o eventual cliente chega, ele vai olhar a causa e vai dizer assim, não, isso não, eu não vou tocar para frente, não, eu não vou abraçar essa causa, né? Então, por isso a minha pergunta, o fato de ser cristão já te fez abandonar ou não pegar alguma causa? Já fez. Na verdade, assim, quando o cliente chega no teu escritório para te contar a história, né, invariavelmente, ele está contando a versão dele. Então, a gente até fala para o cliente, olha, meu amigo, você tem que me dizer tudo o que está acontecendo. Eu sou o teu médico aqui no teu processo. Se você chega para o teu médico, você tem que falar tudo o que está acontecendo para o médico te dar o remédio, fazer o diagnóstico mais próximo possível da realidade e te dar o remédio correto. Se você não falar tudo o que está acontecendo, você corre o risco do médico te dar o remédio errado. No advogado é a mesma coisa. Se eu não falar tudo o que está acontecendo naquele processo,
O advogado pode adotar uma estratégia errada, o advogado pode enveredar por um caminho que não seja o correto e lá na frente tem sucesso na demanda. Então a gente sempre fala para o cliente, e isso, claro que eu estou aprendendo ainda, tenho 20 anos de advocacia, mas estou aprendendo ainda. É um aprendizado constante, mas a gente sempre procura falar para o cliente, olha, você tem que me falar tudo o que está acontecendo, porque normalmente o cliente só quer te contar o que ele acha que vai ser benefício para ele. Benefício para ele e prejuízo para outra parte. Né? Ele nunca te conta o que ele fez de errado no processo. Né? Você tem que ir com jeitinho ali, perguntando e tudo mais, para você saber, mas você assinou esse contrato aqui? Contrato? Não, nunca vi. Aí quando você entra com a ação, você chega no processo, está lá o contrato assinado por ele. Doutor, mas eu não me lembrava que eu tinha assinado esse contrato. Mas aí vai. Agora o que acontece? Eu lembro de um caso, né, que a pessoa chegou até o escritório e me contou uma história totalmente inverídica. Né? E aí, lá pelas tantas, eu perguntei para ela, mas a senhora tem alguma prova, alguma comprovação disso que a senhora está me falando? Ah, eu não tenho, mas eu quero entrar com essa ação só para prejudicar a outra parte. Né? Vou fazer ela gastar com advogado, vou fazer ela gastar tempo dela na justiça e tudo mais. Eu falei, olha, minha senhora, a senhora me desculpe, mas se a senhora só tem esse objetivo, tá, isso não condiz com a maneira que eu advogo. Né? Eu procuro ser muito correto nas minhas decisões e os clientes que eu pego aqui, eu acredito naquilo que eles estão me passando e naquilo que eu vou defender perante o juiz. Agora, se a senhora mesma já sabe que a senhora não tem razão nessa questão e quer fazer só para prejudicar a outra parte, então a senhora vai ter que procurar outro tipo de advogado. Eu não vou fazer ação para a senhora. E aí eu não peguei. Ela não gostou muito naquele momento, né? Mas não voltou mais. Acontece. Às vezes aparecem umas pessoas bastante estranhas em escritório de advocacia, mas faz parte, né? Essa é a alegria do trabalho. Caminhando para o final, no Brasil, a igreja não é perseguida pelo Estado, muito pelo contrário. Né? Qual é a importância, num país como o Brasil, da igreja cumprir todos os ordenamentos jurídicos do mundo, né? da nossa sociedade? E onde a igreja é perseguida? Tem lugares em que a igreja não pode existir. Tem lugares, por exemplo, Cuba, a igreja pode existir, mas a igreja não pode ter parede. Você sabia disso? Não sabia. A igreja pode ter teto, mas não pode ter parede. Né? Então, em Cuba tem só o telhado com os pilares. Por quê? Porque o que o pastor prega, qualquer um do partido, sempre tem alguém do partido na quadra, qualquer um do partido pode ouvir o que está sendo pregado na igreja. Então eles podem ter células, daí reuniões nas casas, mas no templo não pode ter paredes, né, para que a pregação seja ouvida pelos de fora também. Então, duas perguntas. Qual é a importância num país em que a igreja é permitida? Qual é a importância da igreja estar regularmente instituída e devidamente instituída? E quando não é possível, a igreja pode transgredir a lei para permanecer existindo? Se, por exemplo, o Estado não permite a sua existência? Então, vamos... Primeira questão, a situação aqui do Brasil. Lembra daquela passagem que Jesus fala, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Então, se nós estamos vivendo num país em que há regramento próprio, que permite o funcionamento da igreja, né, e até o momento não há uma interferência direta na atuação da igreja. Nós temos uma liberdade religiosa aqui no Brasil e, graças a Deus, nós temos a possibilidade de pregar o evangelho de maneira aberta. Né. Na questão legal, é importante a gente cumprir as determinações, porque se a gente não cumprir, a gente vai estar sujeito às penalidades legais. Né? Se a gente não entregar, por exemplo, as declarações que são exigidas, nós estaremos sujeitos à multa. Né? Se nós não contratarmos um funcionário e não registrarmos esse funcionário, nós estaremos sujeitos às penalidades da legislação trabalhista. Então, voltando no começo da nossa conversa, enquanto igreja, como pessoa jurídica, nós temos obrigações tal qual qualquer outra pessoa jurídica. Então, não é pelo fato de nós não sermos igreja, não é pelo fato de nós sermos igreja,
que nós estamos isentos de cumprir todo o regramento do país. Então nós temos que observar e cumprir esses regramentos, até para dar exemplo daquilo que a gente prega aqui dentro, né? Se eu estou pregando a verdade, se eu estou pregando a justiça, se eu estou pregando amor, eu tenho que, junto à atuação dos órgãos que me regulamentam, os órgãos que me fiscalizam, eu tenho que ter esse testemunho. Não adianta só falar que eu sou justo, eu tenho que mostrar que eu sou justo, eu tenho que mostrar que eu sou fiel, eu tenho que mostrar que eu sou regular nas coisas que eu faço. Então, essa questão do Brasil eu vejo dessa forma. Agora, nos países em que há perseguição, primeiro, eu sinceramente não consigo imaginar a perseguição da igreja lá fora. Qual que é a pressão que é colocada nas pessoas que vivem essa realidade? Para nós aqui é algo muito distante, né? É algo que é fácil a gente que está aqui conversando e tem toda a liberdade de falar aquilo que a gente pensa, né? É uma realidade muito distante da nossa, essa de a gente ter esse controle, né? De a gente viver subjugado por esse controle. Eu lembro só daquela passagem que Jesus mesmo nos fala, né? E Deus fala na sua palavra, que pelo seu nome seremos odiados e seremos perseguidos, né? Então, eu vejo que essa perseguição é algo que o próprio Deus falou que iria existir, e por conta do nome dele iria existir. Mas o que ele fala? Ele fala que nós deveríamos perseverar até o fim, porque aquele que perseverar até o fim será salvo. Então eu vejo que nesses países em que há essa perseguição, essas pessoas elas necessitam da nossa oração, elas necessitam do nosso sustento espiritual, para quê? Para que elas não esmoreçam, e para que elas tenham essa perseverança até o fim. Vejo que não é algo fácil, é algo totalmente distoante da nossa realidade, mas essas pessoas elas precisam ter esse apoio da própria igreja, falando como um corpo de Cristo, né, para poder sustentar a fé dessas pessoas. Porque a fé dessas pessoas é algo que está sendo colocado em prova ali na prática, né? Porque é muito fácil a gente falar que a gente ama a Deus, que a gente serve a Jesus e tudo mais, né? Só que eu me pergunto, será que nós, numa situação como eles, de ter esse controle que o pastor falou agora, né, que você falou de está tudo aberto ali porque o partido quer fiscalizar o que está sendo colocado, será que nós teríamos a intrepidez necessária para pregar a palavra de Deus? Será que não ficaríamos temerosos de sermos presos, sermos castigados até de maneira física? Né? Então, eu vejo que a palavra de Deus já nos exorta que isso aconteceria, né? E eu vejo que no final dos tempos isso vai ser muito mais acentuado ainda, né? Mas que Deus fala que a gente tem que perseverar. Então eu vejo que a igreja perseguida, né, ela tem que perseverar. E nós, enquanto corpo de Cristo, temos que orar pelos nossos irmãos para que haja esse fortalecimento e essa perseverança por parte deles. A ideia de uma igreja perseguida e de uma igreja é interessante, né? Porque isso não a desfaz, isso torna ela mais forte ainda, né? Então, perseguir a igreja é talvez depurar a essência do cristianismo. E aí você estava falando de que no Brasil nós temos muita sorte. Eu fico pensando, se realmente aqui a igreja fosse perseguida, talvez nós levaríamos a nossa fé a um nível talvez até maior, né? Mas eu prefiro viver nessa tranquilidade, né, do que passar por uma perseguição no país. Pelo menos por enquanto a gente, graças a Deus, não tem esse sinal. Partindo para as perguntas finais, qual é o seu livro preferido da Bíblia e por quê? Apocalipse. Isso tem alguma coisa a ver com o direito? Não tem nada a ver com o direito. Apocalipse, sempre gostei muito do livro de Apocalipse. Eu sei que tem pessoas que têm medo de ler Apocalipse, né? Porque o Apocalipse é um livro, alguns têm medo, outros não gostam, porque é um livro cheio de alegorias e tudo mais, né? Fala de mulher, dragão, besta e tal,
mas eu vejo que é um livro que traz a vitória do Cordeiro, né? Eu achei que um advogado ia escolher Apocalipse por causa do juízo final, não é por isso. Não foi por causa do juízo final, mas é algo que eu gosto bastante, é o livro de Apocalipse, né? Em casa, minhas filhas e minha esposa podem testemunhar isso. Eu não imaginava. Imaginava que fosse algum livro de Paulo, sabia? Paulo, a Ingrid gosta de Paulo. Mas o meu é Apocalipse. Eu sabia justamente que a Ingrid gostava de Paulo, por isso que eu pensei que talvez você gostasse de algum livro de Paulo. E não, é um livro de João. Legal. E que pergunta eu não fiz e eu deveria ter feito? Pensando nessa questão de justiça e tudo mais, uma coisa que me vem à mente, Alan, muitas pessoas se perguntam às vezes, né? Mas se Deus é amor, se Deus existe, por que Ele permite tantas injustiças no mundo, né? Por que Ele permite que pessoas sofram? Por que Ele permite que haja catástrofes e tudo mais no mundo? Haja vírus e tal. Exatamente. Né? Por quê? Então, eu me lembro de uma história aqui, até era um videozinho que tinha no YouTube, de um cabeleireiro cortando o cabelo de uma pessoa. E aí a pessoa está cortando o cabelo ali, aí ela comenta com o barbeiro lá, Deus não existe. Se Deus existisse, nós não teríamos catástrofes, não teríamos pandemias, não teríamos mortes de inocentes, não teríamos nada disso no mundo, né? Aí o barbeiro está lá cortando o cabelo dele e tal, só ouvindo. Aí quando ele termina de cortar o cabelo, ele olha para o rapaz e fala assim, pessoas cabeludas não existem. Aí o rapaz, como não existem pessoas cabeludas? Né? Pega o barbeiro e leva lá para a rua e fala assim, olha aí, ó, 2, 3 cabeludos aí, ó. Claro que pessoas cabeludas existem. Aí o barbeiro olha para ele e fala assim, tá, e por que você acha que pessoas cabeludas existem? Porque eles não vêm cortar o cabelo, eles não vêm aqui até o senhor cortar o cabelo. Ele falou exatamente isso. Essas coisas acontecem porque as pessoas não procuram a Deus. Deus, Ele está de braços abertos, esperando para receber os seus filhos. Esperando para receber as pessoas como seus filhos. Né? Porque nem todos são filhos de Deus. Né? Nós somos criados à imagem e semelhança de Deus, mas nem todos nós somos filhos de Deus. Nós só seremos filhos de Deus se a gente receber Jesus como nosso Salvador. Então Deus está de braços abertos para que a gente retorne aos braços dele e sejamos recebidos como filhos de Deus, né? E as coisas acontecem por quê? Porque nós não buscamos a Deus. Pelo contrário, nós deixamos Deus fora da nossa vida, né? Permitimos que pela nossa força, pela força do homem, a gente procure resolver todos os nossos problemas. E a gente deixa Deus fora da equação. E é por isso que essas coisas acontecem. Curioso, né? Porque essa é a essência da justiça natural, né? Do ius naturalis, né? Quer dizer, nós temos um conceito de justiça, mas nós temos uma inclinação má que naturalmente acaba aflorando, né? Por isso que o apóstolo Paulo falou, né? O bem que eu quero, eu não consigo, mas o mal que eu não quero, naturalmente faço. Quer dizer, naturalmente nós somos maus, né? E carregamos essa maldade em nós. Eu queria lhe agradecer. Eu não tenho mais perguntas, eu queria lhe agradecer, justamente porque a gente pode ser meu amigo, né, amigo pessoal mesmo. Eu tenho dúvidas se você é mais meu amigo ou mais amigo do Daniel, mas brincadeira à parte, nós... Amigo dos dois. Mas é muito bom poder conversar contigo sobre isso, porque essa noção justamente de justiça e esse conceito de alcançar a justiça é algo que muitas pessoas perdem no coração, mesmo pessoas que caminham junto a Deus, se achegam a Deus ainda muito culpadas, se achegam a Deus ainda muito pesadas, se achegam a Deus ainda muito, muito julgadas, né, com um jugo muito pesado. E esquecem que Cristo pagou essa pena. Então as pessoas
somos, tem que ser livres e leves. A nossa dívida com Cristo é uma dívida em amor. Então nós nos achegamos a Cristo em amor e não mais por dívida em si, né? Não mais como alguém condenado, mas sim nos achegamos a Deus por Cristo em amor. Então a ideia de trazer um advogado, a ideia era trazer um advogado para conversar sobre justiça, mas aí eu escolhi entre os vários advogados que eu conheço, eu resolvi escolher um amigo, porque é alguém que eu sei que na sua vida também vive de modo justo. Então eu queria lhe agradecer, primeiro por poder lhe chamar de amigo, por poder estar aqui e por ter essa conversa comigo. Então, muito, muito obrigado pela conversa que tivemos. Eu que agradeço, meu amigo. Agradeço a toda a deferência sua, não mereço, mas agradeço. E fiquei muito feliz pelo convite, né? Agradeço de poder ter ficado aqui nessa horinha para a gente poder conversar um pouquinho, né? Foi muito bom, e poder passar um pouco também para você, para o pessoal que vai nos assistir, né? Um pouco daquilo que eu posso viver, da minha experiência, não só na parte jurídica, mas na parte também do caminhar com Jesus, né? E um pouco do testemunho de vida que eu posso dar. Né? Fico muito alegre, muito contente de você ter me feito esse convite, e só tenho a agradecer também pela oportunidade que você me concedeu aqui. As perguntas foram elaboradas pela nossa redatora, pela Ingrid, mas passaram sobre a minha supervisão. Mas a escolha não foi dela, não. Ela já recebeu a tarefa de que, eu quero conversar com o Fabiano sobre justiça. Você monta a pauta? Sim, senhor. Então, está montada a pauta. Se você está nos acompanhando, já conhecia o Fabiano, talvez não conhecia exatamente esse lado do Fabiano, mas já conhecia o Fabiano. Se você tem qualquer pesar, se sente injustiçado, se sente condenado, se você carrega no seu coração qualquer conceito de injustiça, como o Fabiano brilhantemente expôs hoje, entregue isso a Deus, busque a justiça do Senhor, aproxime-se de Deus, você vai receber o justo juízo de Deus e a misericórdia de Deus derramando sobre a sua vida. Então, se você tem no seu coração esse conceito de injustiça, por favor, receba essa mensagem, nós estamos à disposição para caminhar contigo. E se você tem algum amigo, às vezes um irmão, um amigo que está sofrendo por isso, né, no seu coração, no coração dessa pessoa tem esse conceito de injustiça, não consegue entender como Deus, como sendo um misericordioso. É muito comum a pessoa, por exemplo, que já caminhou na fé e aí acabou pecando, ela se afastar e não conseguir receber de novo esse conceito de perdão de Deus. Encaminha essa conversa para essa pessoa, vamos fazer ela chegar ao coração dessa pessoa, fazer essa mensagem chegar ao coração dessa pessoa, para nós tentarmos resgatar ela. Então, faz com que essa mensagem circule para poder chegar ao coração deles também. Eu agradeço desde já a sua audiência e a gente encerra por aqui, abençoando sua casa. Deus abençoe. Tchau, tchau.